Conseguimos sair do mapa da fome e da FAO em 2014, para o qual voltamos em 2022 em um contexto de desarticulação do Estado de bem-estar social. Foi com tristeza que, ao voltar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas famintas. Em um ano e 11 meses, o retorno desse programa já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. Durante a abertura do primeiro dia da cúpula de líderes do G20, nesta segunda-feira 18, o presidente Lula voltou a compartilhar informações falsas sobre ter acabado com a fome no Brasil. Embora não seja surpreendente vindo dele, dado seu histórico, como atual presidente do país, espera-se que mantenha um padrão de responsabilidade condizente com o cargo que ocupa. Bom, em resposta às declarações do presidente, parlamentares da oposição se manifestaram para contestar suas afirmações e desceram a lenha no cidadão que está presidente do Brasil. Veja. Senhor presidente, eu quero trazer aqui uma fala, em repúdio à fala do presidente Lula lá no G20, que novamente ele vem com aquele velho discurso de combate à fome. Realmente, senhor presidente, nós precisamos combater a fome, porque a fome é um problema mundial. Mas espera lá, o PT teve 8 anos do governo Lula, mais 6 anos do governo Dilma e agora mais 2 anos do governo Lula e não resolveu. Ele fica com esse mesmo discurso o tempo todo para tentar comover, o povo estrangeiro que vem participar de eventos aqui em nosso país. E realmente, senhor presidente, nós temos um governo onde mais ou menos 1/3 da população vive abaixo da pobreza e quase 12 milhões abaixo dessa faixa de pobreza. E o que temos? Um mesmo governo gastador que gasta de maneira errada o dinheiro público. Senhor presidente, estamos entrando no 3º ano do governo Lula. E onde estão os ajustes da máquina? A máquina está cada vez mais inchada. Nós estamos cada vez mais ineficientes, gasta-se mais do que arrecada. Existe, sim, muita pobreza e pouca ação de combate à pobreza. E nós podemos, sim, acabar com a fome. Como? Primeiro, valorizando a agricultura. Quem produz alimento para o Brasil e para o mundo tem que ser valorizado. Boa parte do PIB do nosso país vem do agronegócio. Fica a dica, parem de gastar, enxuguem a máquina pública, valorizem e incentivem a agricultura, combatam a pobreza, lutem verdadeiramente contra a fome. E aqui, senhor presidente, eu sou da seguinte opinião: eu acredito em Deus. O resto, eu preciso de dados e evidência. E nós estamos falando aqui do dia a dia. Você que está me ouvindo aí, Por quê? Porque nós temos um déficit gigantesco. Nós temos uma dívida de mais de trilhões de reais. O preço da carne aumentou. O preço do combustível aumentou. O preço do mercado aumentou. Pergunto para o seu Zé, para a dona Maria. E o preço do gás de cozinha aumentou também, senhor presidente. Infelizmente, também, só para trazer aqui para o senhor um repúdio à questão da segurança pública nesse evento do G20. Tentaram aí maquiar a segurança pública. Não adianta maquiar a segurança pública, é assunto sério. O governo brasileiro precisa tratar isso com seriedade. Cada dia é uma surpresa. Estou lendo aqui o pronunciamento do presidente Lula. O presidente brasileiro está com a atual situação da fome no Brasil, mencionando que 33 milhões de pessoas estavam afetadas durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, e o que resultou um país mapa da fome. E que o presidente está prometendo que até 2026 ele vai tirar as pessoas desse mapa da fome. Mas eu quero pedir ajuda aqui, eu quero que me oriente, que eu estou perdida nesse assunto. Porque quando fala em mapa da fome, eu generalizo todo o país. Mas eu vou falar aqui para aquelas pessoas que moram nos assentamentos, que muitos estão passando fome, porque o governo brasileiro, e está aí esse presidente, jogou essas pessoas em vários assentamentos, e até hoje, Jordi, até hoje, não entregaram a documentação necessária para que essas pessoas sejam donos das áreas que estão lá há 20, 30 anos. Sabe o que o INCRA está fazendo nesse ano? Está retirando pessoas
que estão morando em assentamentos há 20, 30 anos, sem direito a nada. E estão dando para aquelas pessoas que eles falam que principalmente tem que estar afiliado ao PT, lembrando que são filiados ao PT, que essas pessoas que estão passando fome precisam de terra. Então, retirando as pessoas que trabalharam, labutaram naquelas terras 20, 30 anos de sua vida e colocando filiados do PT no lugar desses trabalhadores. Eu não vi até hoje esse governo entregar um centavo para os assentamentos. E para receber qualquer gratificação, ajuda, ele tem que se sujeitar a se filiar ao PT. Isso é um absurdo. Falar aqui mais uma vez dessa vergonha para o nosso país, que é esse ex-presidiário, o descondenado do Lula. Olha o que ele falou no G20, abre aspas. Foi com tristeza que ao voltar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas na extrema pobreza, pessoas famintas. E com a volta dos programas, em apenas 1 ano e 11 meses, o retorno de mais de 24 milhões de pessoas da extrema pobreza. Eu nunca vi uma pessoa tão mentirosa, tão canalha, quanto Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca deveria ter saído da prisão, é o pai da mentira. Agora, ele falar que o presidente Jair Bolsonaro deixou mais de 50 bilhões em superávit, e ele aqui já está atingindo 1 trilhão, ele não fala. Então, eu quero dizer aqui ao senhor descondenado Lula, o senhor é mentiroso, canalha, eu quero que você prove que tinha 33 milhões de pessoas famintas na extrema pobreza quando o presidente Bolsonaro deixou o governo. Mentiroso, canalha, que deveria estar preso. É um debate que está sendo travado em torno da participação do Brasil no G20. E muita gente aqui, gente da esquerda, tem enaltecido a participação de Lula nesse evento. E o que eu tenho para dizer é que o governo brasileiro ofereceu o que tem de melhor para esse evento. Nós vimos Lula mentindo como ele sempre fez, é um mentiroso quanto mais. Falando que quando ele assumiu o Brasil, existiam 33 milhões de pessoas famintas, passando fome. E depois que ele assumiu, com os programas sociais, ele conseguiu reduzir em 24 milhões e meio o número de pessoas famintas no nosso país. É muita cara de pau querer mentir dessa forma. E nós vimos também a grande protagonista desse evento, que foi a Janja. Se existia alguma intenção de fazer com que Lula pudesse ter esses holofotes, a Janja ela fez questão de assumir essa posição. Ela atacou um bilionário que é responsável por fazer os desenvolvimentos de tecnologias de exploração espacial no mundo. Aquele que vai ser o futuro secretário de Estado do governo norte-americano. Ela não se contenta em ter uma participação discreta, como toda primeira-dama sempre fez, como, por exemplo, a Michele Bolsonaro. Ela tem que chamar a atenção para si. Não bastava ter gasto 33 milhões de reais com o Janja Palusa, ela teve que atacar o Elon Musk. Aliás, ela mal fala português. Recentemente nós vimos ela falando problema, falou abrido. E aí lança um fuck you Elon Musk. Num evento como esse, em que o Brasil deveria sair engrandecido, e se apequenou. Isso demonstra a vulgaridade da primeira-dama e como que esse governo vem tratando as suas relações multilaterais. Isso é um absurdo. Mas o que mais me chamou a atenção foram as gafes que ela cometeu. Ela chamou o tal do tio França, que alguns estão tentando associar ao presidente Bolsonaro e à direita, de bestão. Uma pessoa que aparentemente cometeu suicídio, tratando com total desprezo uma pessoa que cometeu suicídio. E ela ainda disse que Alexandre de Moraes é um grande parceiro. Isso ninguém pode discordar
da primeira-dama. Aliás, primeira-dama não, né? Ela é a ministra sem pasta. É a ministra de assuntos aleatórios, ministra de gastanças e viagens e luxo. Para concluir, senhor deputado. Viagens e luxos da presidência da República. Como disse o Paulo Briguet, num artigo que ele publicou nas redes sociais, esse episódio é um exemplo de como a tragédia nacional se transmuda em farsa. Muito obrigado. Aliás, do Janja Palosa, onde ela contratou meia dúzia de músico fracassado para encher seus bolsos e ele fala bem do governo. Nós tivemos, presidente, 5 patrocínios de estatais. Apenas 2 revelaram o valor que deram para esse evento. A Petrobras, 18 milhões e meio, e a Itaipu, mais 15 milhões. Se nós fizermos uma média com as outras empresas que deram, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, a gente chega, pasmem, ao investimento daquele evento de mais de 83 milhões de reais, sendo que as estatais estão no maior déficit da história. Ela diz, presidente, aquela chinela, que esse evento era para combater a fome. Nós conseguiríamos comprar com valores de Salvador, na Bahia, mais de 150 mil cestas básicas. Isso sim combateria a fome. Não é chinela contratar meia dúzia de incapaz para ir cantar. Obrigado, presidente. Os dados apresentados por Lula foram originados da pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, conduzida em junho de 2022, no contexto da pandemia da Covid-19 no país, onde as pessoas estavam sendo proibidas de sair de casa para trabalhar em muitas cidades do país. Era aquela velha história: fica em casa e a economia a gente vê depois. Além do mais, é importante frisar que esses dados apresentados pela pesquisa contêm imprecisões. A pesquisa realizada entre novembro de 2021 e abril de 2022, abrangendo 12.745 domicílios, deduziu que 15% dos brasileiros, equivalente a 33 milhões de pessoas, enfrentavam insegurança alimentar. Para chegar a essa conclusão, os entrevistados responderam 8 perguntas. No entanto, a amostra do estudo levanta questionamentos sobre sua representatividade e a falta de detalhamento nas informações apresentadas.